Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje nós vamos trabalhar com área de um retângulo. Então, para a gente entender um pouco sobre a área de um retângulo, a gente vai começar com um retângulo, a gente vai conhecer a fórmula do retângulo e depois a gente parte para a resolução de exemplo. Então, olha só, retângulo, só para a gente lembrar, o formato de um retângulo, ele vai ser basicamente esse formato aqui, tá? E aí, quais são as características que a gente vai ter do retângulo? Os lados opostos vão ter o mesmo tamanho, ou seja, o de cima e de baixo vai ter o mesmo tamanho, e de um lado e do outro vai ter o mesmo tamanho também. Formação de ângulos de 90 graus nos 4 pontos aqui quer dizer o quê? Que eu vou ter somente ângulos retos, tá? No caso aqui, nos pontos de encontro que a gente chama de vértice. E aí o que acontece? Para eu poder fazer o cálculo da área desse retângulo, o que eu preciso entender? Quais são os elementos que eu tenho nesse retângulo que me permitem calcular essa área? Primeiro, eu preciso identificar essa medida aqui, que é a medida da base, e a medida da altura. Geralmente, existem letras muito específicas que a gente usa para fazer esse cálculo. Geralmente, a base a gente utiliza a letra B para representar ela. Poderia ser até outra letra, mas geralmente o que a gente acaba utilizando é a letra B. E para a altura a gente usa a letra H. Tá? Isso aqui vai gerar para a gente o que? O cálculo da área desse retângulo. Então, qual vai ser a fórmula? A fórmula da área do retângulo, representada pela letra A aqui, vai ser o quê? Base vezes altura, tá? Então, essa daqui é a fórmula, onde o B é a base, vou colocar aqui para vocês, B é a base, H é a altura, tá? E esse A que eu tenho aqui é o que vai representar para a gente a área. Então, aqui eu tenho o conhecimento de todos os elementos. Conhecendo os elementos do retângulo, conhecendo a fórmula do cálculo da área do retângulo, eu consigo realizar cálculo de área de qualquer retângulo a partir dessa situação aqui. E aí a gente vai para a resolução de um exemplo. Vamos lá. Vou colocar aqui exemplos. Primeiro exemplo que a gente vai resolver. Vou colocar aqui um retângulo. Digamos que as medidas sejam essa aqui, 10 e aqui 7. Quer dizer que a base mede 10 e a altura mede 7. Um outro detalhe até para ficar atento, tá? Se eu tivesse com um valor aqui em cima, esse de cima também é base, tá? A altura são os que a gente vai ter aqui, que a gente considera que são os que estão na lateral, ok? Então, só para a gente lembrar, a fórmula da área é base vezes altura. Então, a área vai ser o quê? No lugar do B, eu coloco o valor da base, que é 10, ó, vezes, no lugar da altura, que é o H, eu coloco 7. Então, vezes 7. Essa é a continha que eu tenho para fazer. Então, para achar aqui o valor da área, é só a gente fazer, ó, 10 vezes 7, 70. Tá? Aqui eu não tinha colocado unidade de medida, mas digamos aqui que seriam, digamos que fosse 10 metros e aqui 10 metros. Como que eu represento essa área? Se todo mundo está em metro lá, a área vai ser em metro quadrado. Tá? A gente chama isso de metros quadrados. Então, isso vai ser uma característica da medida de área. Quando eu tenho só o comprimento, ele vai ser em metros, centímetros, milímetros, enfim, na unidade de medida da forma mais simples. Quando eu tenho o resultado aqui, que é justamente a área, ele vai ter esse expoentezinho 2 aqui em cima, tá? Ele vai identificar o quê? Que eu tenho uma medida de área. Não quer dizer que o 70 vai ser elevado ao quadrado, é só para identificar que essa unidade de medida é uma medida de área, tá? Vamos lá para um segundo exemplo aqui, só para a gente entender melhor esse procedimento. Olha só, digamos que eu tenho um retângulo que esteja nesse formato aqui. Tá? Digamos que seja aqui, sei lá, 4 centímetros aqui e aqui seja, sei lá, 20. Um exemplo. O que vai acontecer? Como a fórmula que eu tenho que utilizar é sempre base vezes altura, eu posso fazer 4 vezes 20 aqui tranquilamente, que seria o cálculo da área. Então, usando a fórmula base vezes altura. Então, a área vai ser, tem a base aqui no caso é 4, vezes a altura que é 20. Ó. Então, a área vai ser igual. Só fazer a multiplicaçãozinha aqui, ó, 4 vezes 20, 80. Se essas unidades de medida estivessem, sei lá, vou usar até uma outra aqui, se estivessem em centímetros, por exemplo, eu teria aqui 80, então, centímetros quadrados, tá? Um detalhe que precisa ser observado é que as unidades de medida tem que ser a mesma unidade de medida, porque o resultado, quando eu faço o cálculo, é essa mesma unidade de medida ao quadrado, que vai identificar para a gente que a gente tem uma medida de área. Então, toda vez que você for calcular a área de um retângulo, você só multiplica a base vezes a altura, multiplica a base vezes a altura e você tem o resultado, tá ok? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!